Olá pessoal, tudo bem? Professor me serve aqui de volta para mais uma videoaula com vocês. E aí nós vamos falar hoje sobre fração, especificamente parte todo, mas antes de começar a nossa videoaula, eu vou apresentar, né? Nós vamos nos apresentar a vocês, a nossa equipe de hoje. Hoje é a mãe de Mia, tá aqui do ladinho, ó. Mãe de Mia. A mãe de Mia Joyce está conosco. E ele, Manuel, é o nosso parceiraço. Nós vamos falar muito bem ainda sobre os nossos assuntos de matemática. Você que não tiver inscrito nos nossos canais, se inscreve nos nossos canais, por favor. E aí, Instagram é Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. E não esquece também, se tiver no YouTube aí não tiver a sua inscrição efetivada, vai lá, se inscreve, toca no sininho para receber novas notificações e tá conosco. Um abraço aí aos meus ex-alunos de Caruaru, pessoal aí, onde a Soraya, lá em Caruaru, é a coordenadora. Brigadão, viu? Estamos juntos, pessoal maravilhoso aí de Caruaru, os demais municípios que dão apoio. Limoeiro, eu tô chegando logo aí para trabalhar com vocês, revisões para o SAEP e SAEB, beleza? Tamo junto. Vamos lá, aula de número 34, para você seguir conosco. Fração, parte todo. Não esquece que a gente sempre dá ênfase que fração tem suas subdivisões, né? As características. Numerador, denominador, minuendo, subtraindo, e tem razão, proporção, tem um monte de coisas que a gente pode trabalhar e hoje nós vamos dar ênfase à parte toda, tá bom? Mas antes disso eu preciso falar para vocês do conceito de fração, ok? Essas medidas fracionárias não são números naturais, são exemplos de números chamados racionais. Não lembra? Vou te explicar. Primeiro você aprendeu sobre números inteiros. Lembra, até o ano passado, estavam só falando sobre isso aí, ó. A reta numérica do zero em diante, normalmente para o teu lado direito, os valores crescentes de 0, 1, 2, 3 e 7 e demais. Esse conjunto que você está vendo aí, ó, mais cinza aí na tua tela, né? Se eu não tiver daltônico, esse conjunto aí você só vai aprender no próximo ano, tá? São conjuntos de números inteiros. Nós vamos pular essa etapa, mas não vamos deixar de fora o número racional, que é esse aí do qual a fração está inclusa. O número racional que é representado aí nessa forma algébrica como A sobre B, em que B é diferente de zero. Não esquece isso aqui, tá? Esse é importante. Também não esquece que existem 3 nomenclaturas para esse cara. Nós vamos falar sempre de parte todo nessa videoaula com vocês, mas ele pode ser, no lugar desse termo aí, parte, pode ser também numerador, também pode ser reconhecido como minuendo. E esse aqui, como todo, pode ser o denominador ou pode ser o subtraindo, tá bom? Não esquece disso, porque as nomenclaturas, elas são distintas para o mesmo posicionamento, tá? O A na parte de cima da barrinha e o B na parte de baixo, desde que o B tem que ser diferente de zero. Combinado? Então vem comigo, porque a gente vai falar agora da linguagem específica da fração, tá bom? Essa linguagem que guarda relações diretas com o significado da língua materna, ou seja, por exemplo, a palavra dividir, a relação fundamental da divisão, que é o símbolo Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R. Vou traduzir para você, tá? É o dividendo igual o divisor vezes o quociente mais o resto, tá bom? Em matemática, carrega conceitualmente o significado de uma operação, uma ação, um modelo que pressupõe o desmembramento de unidades em partes necessariamente iguais, tá? Ok? Até um certo nível da escolaridade você vai aprender isso aí, tá bom? Lembrando que o resto ele pode ser o maior possível ou o menor possível, ou o resto pode ser zero. Essa teoria do resto é importante que você aprenda, porque isso aparece muito durante o teu estudo do 6º ou 9º ano, tá bom? Mas nós vamos dar ênfase depois sobre isso. Agora, sobre divisão, você pode ter, olha, todo ato de dividir no dia a dia, ele pode estar relacionado a partes que sejam iguais. Ou seja, podemos dividir em quantidades de mesma respectiva cotidianamente, né, de mesmas partes, ou diferente, ou parte diferente. Agora, na maioria das vezes, a divisão ela está subdividida assim, ó. Partilha, tá vendo aí na parte de cima, no lado esquerdo da tua tela? Partilha,
taxa, medida, razão e comparação. Então, cada um desses itens, eles tem uma forma de ser representado. Por favor, não esquece disso, tá? A divisão, ela vai ser subdividida em propriedades da partilha, que partilha é muito interessante você saber dela, a taxa, que é a famosa relação decimal, que vai virar a porcentagem, a medida, que é uma comparação do que foi dividido com a parte maior, a razão, que é aquilo que a gente acabou de ver, A sobre B, quando B é diferente de zero, e na comparação, quando eu faço o que o próprio termo diz, comparo o que foi dividido com a parte maior, tá bom? Tanto a medida, que é quanto cabe, como a comparação, são muito próximas, mas tem uma diferençazinha que a gente vai tratar cada uma delas. Então vem comigo que eu vou te mostrar cada item desse, mas antes de te mostrar esses dados, eu quero te apresentar um jogo, chamado Jogo na Matemática, que é o Word Wall. Esse jogo é gratuito, e eu e a Joyce vamos apresentar para você esse jogo agora. Olha, observe a figura. A parte pintada representa que fração do retângulo, ou seja, é um jogo que traz o conceito, a ideia, né? O princípio, a definição de fração para que você entenda e aplique. E esse jogo é gratuito. Entra aí, por favor, na barra superior de pesquisa do teu computador ou lá no teu celular, no tablet ou no smartphone e digita Word Wall, fração parte todo. E você vai exatamente entrar nessa plataforma. Não, quer um atalho? Esse aqui, ó. Esse quadradinho preto e branco tá bem na cabeça da mãe de Mia. Obrigado. Isso aí, valeu. E aí você vai apontar a tua câmera para esse QR Code, você vai direto para essa plataforma e vai jogar. Olha aí embaixo na plataforma que estamos na parte 1 de 6. Então são 6 tarefinhas, 6 games, 6 estágios para você avançar e aprender um pouco mais sobre fração, tá bom? E nós aconselhamos muito. Você vai ficar sem responder essa questão, não, a gente vai te ajudar, tá? Mas é muito fácil, olha. Olha quantos quadradinhos o retângulo foi dividido. Conta comigo. Quantos quadradinhos? 8, né? Confere. 4 em cima, 4 na parte de baixo. São 8 quadradinhos. Dos 8, quantos estão pintados em azul? Você está vendo aí? 5 azuis e 3 brancos. Tá certo? Então, é claro que a relação vai ser sempre da parte, essa que está pintada em azul, para o todo. Quantos quadradinhos contém esse retângulo? Tem 8 no total. Então, a relação é de 5 para 8. Qual é a resposta que você marcaria em 3 minutos e meio? Vê como é fácil. Letra C, né? Muito fácil, ó. Vou trazer aqui para vocês, ó. 5 oitavos, ou 5 de 8, ou 5 está para 8. Tem várias formas de se expressar. Não existe uma forma única, tá bom? Então, marca a letra C aí e você já vai passar para a plataforma número 2. E você vai gostar muito porque é uma forma de brincar aprendendo, tá? Agora a gente vai detalhar para vocês cada um item daquele que eu falei das propriedades da divisão, tá bom? Agora que você já sabe que tem um game para você jogar, tem as subdivisões de uma divisão e eu vou te mostrar. Por exemplo, na partilha, se eu tenho 12 doces para serem divididos para 4 pessoas, eu terei o resultado de 3 doces por pessoa. Então, na partilha, as unidades de medidas são diferentes. Vejam, doces por pessoas, eu não posso misturar. Tá bom? Isso acontece muito nas festinhas de aniversário. Quando é que eu vou convidar pessoas, eu tenho que fazer uma lista. Eu não posso fazer essa lista de cabeça chamando pessoas porque eu posso esquecer. Então é bom botar no papel quantas pessoas irão para a minha festa de aniversário. E aí, se são crianças, eu tenho que entender que normalmente para comprar refrigerante ou suco, eu tenho que entender quantos copos em média, uma criança bebe durante a festa. Então, em média, ela bebe pelo menos 3 copos. Então, seriam 3 copos de suco ou de refrigerante por criança. Aí você estaria fazendo uma partilha, tá entendendo? Então, isso é muito importante no nosso dia a dia. A partilha acontece quando dividimos 2 grandezas de tipos diferentes. A grandeza doce, ok? Que é diferente da grandeza pessoa. Tá claro para você? Isso é partilha. Quando falar partilha, é porque eu estou usando as unidades de grandeza e medidas diferentes. Por favor, não esquece, tá bom? Então,
eu iria representar assim, ó, docinhos por pessoas. Gostou da ideia? Então, não esquece dela, tá? Agora, quando a gente for falar de taxa, é o resultado da divisão entre as grandezas diferentes. Então, se eu tenho um 12 dividido por 4, independentemente de serem 12 doces para 4 pessoas, eu terei como resposta a letra 3. Não, número 3, perdão. Por quê? Porque 12 dividido por 4 dá exatamente 3. Então, nessa taxa, se ela for, por exemplo, um número decimal, se eu tivesse aí 1 dividido por 4, por exemplo, que aí eu teria 0,25, aí a taxa é muito interessante que ela é usada muito fortemente para cálculos de juros e porcentagens, cálculos da porcentagem, tá claro para você? Então, é muito importante você entender a taxa, porque quando você for estudar estatística, quando você for estudar montagem de gráficos, for fazer pesquisas nas tabelas, e aí você vai trabalhar frequência absoluta e relativa, precisa muito da taxa, tá bom? Porque da taxa eu multiplico por 100 e eu sei a porcentagem. Aí a gente não expõe as pessoas que estão sendo investigadas. Ficou claro? Deu para entender? Então segue comigo que eu vou te falar sobre medida. Vê aí no slide, ó. Na medida, tentamos formar grupos de menores tamanhos, de mesmo tamanho, na verdade. Por exemplo, uma caixa com 12 doces, na qual dividiremos em caixas menores. Assim teremos 4 caixas menores, cada uma com 3 doces, que é o exemplo da taxa ali, ó, 12 dividido por 4, tá? O resultado da divisão pela medida aparece a grandeza inicial, caixas, ou seja, no caso aí seria 3 doces por caixa, tá bom? Essa seria a resposta, ou seria 4 caixas. Então, no final, eu não vou ter doces por pessoas, doces por caixas apenas. Eu teria caixa, porque eu estou subdividindo. Estou fazendo uma medição. Como é medida, eu preciso ter uma referência. E a medida é a caixa. A caixa comporta 3 doces, cada caixinha, tá bom? Fechou? Agora vamos mostrar para vocês um exemplo. Você vai comprar nessas lojas de doce ou lá na padaria do teu bairro, você, por exemplo, vai lá comprar 24 doces para uma festinha, no qual pode ser subdividido em doces diferentes numa caixa maior. Tá vendo aí, ó? 6 caixas para cada uma com 4 docinhos. Ó, olha aí como viu, tá vendo? Tem a possibilidade de utilizar doces diferentes, com sabores diferentes e cada um deles em caixinhas separados para que você possa ter a noção de poder se divertir à vontade aí, claro, né? Com o limite do doce para você não ficar diabético no futuro, beleza? Faz atividade física depois. Se não é muito doce, vai engordar, não pode, viu? O resultado da divisão pela medida aparece na grandeza inicial, são caixas. Então, eu tenho doces subdivididos, mas no final eu tenho caixas com doces, tá bom? Então não esquece desse detalhe, ok? Já a palavra razão é oriunda da palavra latina ratio, que o significado é ratear ou dividir. Então, uma razão em uma divisão entre 2 números ou quociente de um pelo outro, de forma genérica, nós usamos a representação algébrica A sobre B. Lembra dela? Eu apresentei agora há pouco para você, ó, A sobre B, em que B é diferente de 0. A diferença dessa para outra é que eu usei letras maiúsculas. Mas isso tem uma variabilidade. Eu posso usar outros símbolos também, desde que você entenda que A vai ser a parte e B vai ser o todo, em que esse todo não pode ser igual a 0, tá bom? Nesse caso aí, eu vou chamar atenção em detalhes. Por favor, não esquece, tá? Traz para aqui, para mim, Manuel, por favor. Olha, não existe nenhum número dividido por 0. Para você que está estudando nesse período da educação básica, não é permitido que você divida por 0. Tá tranquilo? Deu para entender? Mas o contrário pode. Olha o exemplo aí do slide, do ladinho. Ó. 0 dividido por 2, só tem uma resposta. É 0, tá? Ah, professor, isso existe? 0 por 2? Sim, é 0. Agora, o contrário não é permitido. Tá bom? Não esquece desse detalhe. A resposta vai ser 0. Esse contrário não existe, não pode, tá? Combinado? Então vem comigo, porque a gente vai seguir agora. Na comparação,
eu vou ter. O conceito de comparação na divisão surge quando perguntamos quantas vezes a medida de uma determinada grandeza é maior que a outra medida da mesma grandeza, tá? Então, comparado na caixa, não esquece disso, tá bom? Por exemplo, quantas vezes a caixa com 24 doces é maior do que uma caixa com 4 doces? Aí você vai fazer uma comparação e você vai ter exatamente uma relação de razão, tá? Um número que ele vai ser representado. Por isso é uma comparação. Veja, e o número vai ser 6. A caixa maior, ela é 6 vezes maior do que uma caixa menor que ela comporta, tá bom? E o resultado da divisão é a razão. Não esquece. Isso é muito importante para você entender. Então, vamos para atividades agora? A Lana foi à feira com certa quantia, gastou 3/5 dessa quantia com frutas e 1/4 com verduras e legumes. Que fração a quantia inicial a Lana gastou no total? Veja, 3/5 é uma fração cuja a parte e o todo são diferentes de 1/4, tá bom? Então a gente vai fazer a soma dessas duas frações distintas e eu vou te mostrar uma forma de solucionar. Veja, uma forma que você pode fazer para solucionar, eu pego a primeira fração e vou multiplicar tanto a parte como o todo por 4, tá bom? Então, 3 vezes 4 e embaixo 5 vezes 4. Combinado? Por que eu estou fazendo por 4? Para que o denominador fique com o mesmo valor. Então, eu multiplico o 5 por 4 e o 3 por 4. E no outro caso aí da outra fração, eu vou multiplicar por 5. Tanto 1 como 4 vai ser multiplicado por 5. E assim eu vou ficar com o mesmo denominador. A ideia é essa, tá? Sempre mesmo denominador. Isso nós chamamos no futuro de MMC. Você vai aprender melhor, mas essa é uma técnica interessante. Então veja, 3 vezes 4 dá 12, 5 vezes 4 dá 20. Primeira fração que é proporcional. Veja, 12 sobre 20 é proporcional a 3 sobre 5, tá? Se você dividir 12 por 4 e 20 por 4, você volta à fração inicial. Por isso a gente faz essa técnica, tá bom? E 1 vezes 5 dá 5 e 4 vezes 5 dá 20. Então, a segunda fração também é uma fração proporcional à primeira. Se eu dividir 5 por 5 vai dar 1, se eu dividir 20 por 5 vai dar 4, eu volto ao inicial. Tá? Então não alterou. É uma tática para que eu tenha o todo da primeira fração e o todo da segunda fração com o mesmo valor. Olha, 20 e 20. E quando nós temos frações com o mesmo denominador, o que a gente faz? Exatamente isso. Nós vamos repetir o denominador, porque eles são iguais, e nós vamos somar os numeradores, ou seja, nós vamos repetir o todo e vamos somar as partes. 12 mais 5. Quanto é 12 mais 5? 17. Eu posso simplificar, professor? 17 por 20? Claro que não, né? 17 é um número primo. Só se divide por 1 ou por ele mesmo. E o 20 eu posso dividir por 4 ou por 5. Ou por 10 ou por 2, enfim. Só que o 17 não permite ser dividido por 4, por 5 ou por 10, tá? Por 10 até poderia. Mas, como ele é um número primo, a fração e a resposta dessa questão é exatamente essa. 17 20avos. Gostou da leitura? Então vamos seguir para a questão 2. Utilize a calculadora e responde as seguintes questões. Não esquece, tá? Se atualiza porque você pode usar a calculadora para calcular. Só que na hora da prova, se o professor não liberar a calculadora, você vai aprender também comigo aqui como faz isso na ponta do lápis, tá bom? Como uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em 2/4 de hora? Muito fácil essa, né? Porque você pode simplificar essa fração, não esquece, tá? Quantos dias corresponde a 3/5 de um ano de 365 dias? E o item C, como 1 litro tem 1000 ml, quantos mililitros existem em 4/5 de 1 litro? Vamos ver cada uma delas? Vamos lá, para a solução. A primeira, eu faço assim, tá? Mas não precisa seguir a minha forma. Você pode fazer de outras formas, tendo a resposta a mesma. Veja, você pode simplificar 60 por 4, e aí vai dar 15, multiplica por 2 o resultado. Você pode multiplicar 60 por 2 e dividir por 4. Você pode dividir 2 por 2 e 4 por 2 vai dar 1/2. E aí você vai buscar
1 meio, metade de 60 e dá para calcular. Existem várias formas de resolver essa questão, tá bom? Várias, não esquece. Eu vou fazer de um jeito só, mas não é obrigado a seguir a minha forma. Se você souber outra, faça. Faça aquela que lhe dá mais prazer em resolver, tá bom? Eu vou multiplicar 60 por 2, que vai dar 120. Vou dividir por 4 e a resposta é 30 minutos. Resposta do item A, tá bom? Mas ia dar do mesmo jeito se você simplificar 60 por 4, que daria 15 vezes 2, 30, tá vendo? Então, vamos lá. Item B. Quantos dias corresponde a 3/5 de um ano, 365 dias? Eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? Para você ter uma noção. 365 vezes 3 e o resultado dividido por 5. Também poderia dividir 365 por 5 e multiplicar por 3 o resultado. Mas 1095 dividido por 5 por que eu sei que ele é divisível por 5? Porque ele termina em 5, tá vendo? Então, 1095 dividido por 5 dá 219 dias. Resposta muito simples, viu aí? Claro que aí dá uma continha maior, tá bom? Mas com o uso da calculadora é rápido. Se for na sala de aula, você precisa ter muita prática para poder fazer isso, ok? Vamos para a letra C? Como 1 litro tem 1000 ml, quantos mililitros existem em 4/5 de 1 litro? Tá bom? Não dá para simplificar 4/5. Então, nesse caso, eu vou transformar 1 litro, já botando 1000 ml e vou fazer aquela multiplicação. Veja, poderia dividir 1000 por 5, tá bom? Que aí você já teria 250, multiplica por 4, tá? E aí, nesse caso, é o que eu vou fazer, ó. Dividir 1000 por 5, eu tenho 200, perdão, né? Eu disse 250, 200. E eu vou multiplicar esses 200 por 4, tá bom? Viu como agora eu fiz diferente? Ó, foi mais fácil para mim. 1000 dá para dividir por 5, dá 200. O resultado eu multiplico por 4. Não se preocupa, porque tanto na multiplicação como na divisão, se você inverter a ordem, não vai alterar o resultado, tá bom? 200 vezes 4, 800 ml. Fechou? Então, resolveu a questãozinha. Olha como tá simples. E eu vou deixar esse desafio para você, já dizendo para você que você pode responder e mandar no nosso Instagram, hein? Robertão da Transmissão, tudo junto em acento. Olha que desafio gostoso. Ó, sabe-se que A é menos 3/8 vezes menos 4/3 e B é menos 7/10 vezes 5/7. Qual é o valor da expressão A mais B? Então já estou dando a dica para você aí, ó. Isola o A, tá bom? Como solução, para resolver esse tipo de problema, precisamos calcular o valor de cada um separados. Então, resolve o A, depois resolve o B e depois soma, tá bom? Fechou, Manuel? Acabou aí o nosso tempinho? Traz para mim então, Manuel. Obrigado. Fica ligado aí nas nossas próximas videoaulas e, por favor, se inscreve e indica para as pessoas. Professor, dá uma força aí. Manda a nossa videoaula aí para o teu aluno, tá bom? Bom final de ano e até a próxima. Tchau, tchau.